Bom dia a todos que nos acompanham aqui nessa audiência pública. Com a graça de Deus, às 10 horas, declaro aberta a segunda audiência pública para discussão do projeto número 22 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências, realizada em 20 de junho de 2020. Tendo em vista a pandemia do coronavírus, com a necessidade do isolamento social, essa audiência terá participação nesse projeto através do link que está à disposição na página da Câmara para discussão e apresentação de sugestão por parte dos interessados. Não tendo nada mais a ser tratado... desculpa, é verdade. Esse aqui só no final. Agora você não vem. Perdão, É só quando eu acabar que eu estava empolgado aqui. Perdão a todos, eu acabei passando da cola que tinha para mim aqui. Então vamos dar sequência à mensagem de lei. Ofício número 105 de 2020, Secretaria de Gabinete, mensagem de lei. Jandira, 29 de abril de 2020. Senhor Presidente e senhores vereadores, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa egressa Câmara Municipal, o anexo projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento. Programa para o exercício financeiro de 2021, em cumprimento ao disposto do artigo 65, parágrafo 2º da Constituição Federal e ao artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 101, do 4 de maio de 2000. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, tem como objetivo estabelecer as diretrizes, prioridades e metas da administração, orientando a elaboração da proposta orçamentária de cada exercício financeiro, formado pelos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, compatibilizando as políticas, objetivos e metas estabelecidos no plano plurianual e as ações previstas no orçamento para sua consecução, promovendo em prazo compatível um debate sobre a ligação e adequação entre as receitas e as despesas públicas e as prioridades orçamentárias. Com isso, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício de 2021, atendendo às novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, será apresentado o anexo de metas fiscais para as receitas, despesas, resultados primários, montante da dívida pública para os 3 exercícios seguintes, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas. Para o cálculo dos valores constantes e correntes foram utilizadas as seguintes metodologias: perspectivas global de inflação média para 2020, de acordo com o valor estabelecido como meta anual pelo Conselho Monetário Nacional, sendo adotado como taxa de inflação média para os exercícios de 2021, 2022 e 2023. Os percentuais de 3,55%, 3,61% e 3,50%, respectivamente. B. A medida do índice de inflação dos anos de 2019 e 2020 se referem ao IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE. D. Adotado crescimento real em 2021 de 1,50%. Para melhor visualização, destacamos uma tabela abaixo. Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre o Executivo e o Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Diante do exposto e sem mais informações,
solicito que seja o projeto em questão apreciado e votado em regime de urgência, conforme disposto no artigo 30 da Lei Orgânica Municipal. Vale-me do ansejo para reiterar a Vossa Excelência os meus protestos de estima e consideração. Paulo Fernando Baruffi da Silva, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Rogério Batista da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Jandira. Prefeitura do Município de Jandira. Projeto de Lei 22 de 2020, de 29 de abril de 2020. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências. Paulo Fernando Baruffi da Silva, Prefeito do Município de Jandira, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estabelece os termos do artigo 165 do parágrafo 2º da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual e dispõe sobre a alteração na legislação tributária. Parágrafo único. Além das normas a que se refere o caput, esta lei dispõe sobre a autorização para o aumento das despesas com pessoal, de que trata o artigo 169 do parágrafo 1º da Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal, número 101, de 4 de maio de 2000. Capítulo 2. Das metas e prioridades da administração municipal. Artigo 2º. As metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2021 são as especificadas no anexo da meta de prioridades integrante desta lei, as quais têm procedência na alocação de recursos na lei orçamentária, não se constituindo em limite e programação das despesas. Parágrafo único. As metas e prioridades de que trata este artigo considera-se modificadas por leis posteriores, inclusive pela lei orçamentária e pelos créditos adicionados abertos pelo Executivo. Capítulo 3 das metas fiscais. Artigo 3º. As metas de resultados fiscais do município para o exercício de 2021 são as estabelecidas no anexo das metas fiscais integrante desta lei, desdobrando em: tabela 1, metas anuais; tabela 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior; tabela 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores; tabela 4, evolução patrimonial líquido; tabela 5, origem e aplicação de recursos obtidos com a alienação de ativos; tabela 6, avaliação da situação financeira atuarial do RPPS; tabela 6.1, projeção atuarial do regime próprio de previdência dos servidores do plano previdenciário; tabela 7, estimativa e compensação da renúncia de receita; tabela 8, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Capítulo 4 dos riscos fiscais. Artigo 4º. Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no anexo de riscos fiscais, integrante desta lei, detalhado no demonstrativo dos riscos fiscais e previdências, nos qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Executivo caso venham a se concretizar. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes, cuja a existência será confirmada somente para ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros,
que não estejam totalmente sob o controle do município. Capítulo 5. Da reserva de contingência. Artigo 5. A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Parágrafo 1º. A reserva de contingência será fixada em, no máximo, 1% da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionados abertos à sua conta. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada no todo ou parte para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins. Capítulo 6. Do equilíbrio das contas públicas. Artigo 6º. Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas por meio da gestão das receitas e das despesas dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais da necessidade da prestação adequada dos serviços públicos. Tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente em 2021. Capítulo 7. Da programação financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais de arrecadação e limitação de empenho. Artigo 7º. Até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades da administração indireta estabelecerão a programação financeira e o cronograma mensal do desembolso do modo de a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso da Receita. Parágrafo 1º. Integração essa programação às transferências financeiras do Tesouro Municipal para os órgãos da administração indireta e destes para o Tesouro Municipal. Parágrafo 2º. O repasse dos recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira, devendo ocorrer na forma de duodécimo, a serem pagos até o dia 20 de cada mês. Artigo 8º. No prazo do caput do artigo 7º, o Poder Executivo e suas entidades da administração indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação em separado, quando pertinente, as medidas de combate à evasão e à sonegação da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e os tributários possíveis de cobrança administrativa. Parágrafo 1º. Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receita capaz de comprometer a obtenção dos resultados fixados no anexo das metas fiscais, por atos a serem adotados nos 30 dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da administração indireta determinarão de maneira proporcional a redução verificada de um acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes. A limitação de empenho e da movimentação financeira em montantes necessários à preservação de resultados fiscais almejados. Parágrafo 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo para as providências deste, ocorrente
montante que lhe dará na limitação do empenho e na movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo. Parágrafo 3º. Na limitação de empenho e movimentação financeira serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas da educação, saúde e assistência social. Parágrafo 4º. Não serão objeto de limitação o empenho da movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais. Parágrafo 5º. Também não serão objeto de limitação a movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas verificadas não afete diretamente as dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e nas decorrentes de outros recursos vinculados. Parágrafo 6º. A limitação de empenho, movimentação financeira, também será adotada na hipótese de ser necessário a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obtendo-se ao que dispõe no artigo 31 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Parágrafo 7º. Em face do disposto do parágrafo 9º, 11º e 17º do artigo 166 da Constituição, a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o parágrafo 1º deste artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais eventualmente aprovadas na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 8º. Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados à limitação de empenho, enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto do artigo 65 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Parágrafo 9º. A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta aos bimestres seguintes. Capítulo 8º. Das despesas com pessoal. Artigo 9º. Desde que respeitados os limites e as vedações previstas no artigo 20 e 22, parágrafo único da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para: primeiro, concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargo, empregos e função ou alteração de estruturas de carreira. 2. Admissão de pessoal ou contratação a qualquer título. Parágrafo 1º. Aumento de despesa que trata deste artigo somente poderão ocorrer se houver: 1. Prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e os acréscimos dela decorrentes. 2. Lei específica para as hipóteses previstas no inciso 1 do caput. 3. No caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos artigos 29A da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar número 101 de 2000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo: 1. No caso do disposto do inciso 2 do parágrafo 6 do artigo 57 da Constituição Federal. 2. Nas situações de emergência e de calamidade pública. 3. Para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública. 4.
para a manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino. 5. Nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente autorizada pelo respectivo chefe do poder. Capítulo 9. Dos novos projetos. Artigo 10. A lei orçamentária não consignará recursos para inícios de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação de patrimônio público. Parágrafo 1º. A regra constante do caput implica-se no âmbito de cada fonte de recurso, conforme vinculações legalmente estabelecidas. Parágrafo 2º. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com o respectivo cronograma físico-financeiro pactuados e em vigência. Capítulo 10. O estudo de impacto do orçamento e financeiro. Artigo 11. Para os fins do disposto do artigo 16 do parágrafo 3º da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, considerando-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com realização de obras e serviços de engenharia até os valores de despesas de licitação estabelecidos, respectivamente nos incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as atualizações determinadas pelo Governo Federal. Capítulo 11. Do controle dos custos. Artigo para atender ao disposto do artigo 4, inciso 1 e da Lei Complementar número 101 de 2000, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão providências juntos aos respectivos setores da contabilidade e orçamento para, com base nas despesas líquidas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos do orçamento. Parágrafo único. Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo orçamento serão apresentados em quadros anuais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo. Capítulo 12. Da transferência de recursos à pessoa física e à pessoa jurídica do direito público e privado. Artigo 13. Observadas as normas estabelecidas no artigo 26 da Lei Complementar número 101 de 2000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo, na lei orçamentária fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir diretamente ou indiretamente as necessidades das pessoas físicas, desde que o atendimento às recomendações expressas na unidade competente da administração. Parágrafo único. De igual forma ao disposto no caput deste artigo, tendo em vista relevantes interesses públicos envolvidos e de acordo com estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura do déficit de pessoa jurídica. Artigo 14. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos para meios de auxílio, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras, porventura existente, especialmente as contidas na Lei Federal número 4.320 de 64, e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo. 1. Apresentação do programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviços
que serão objeto de repasses concedidos. 2. Demonstrativo e parecer técnico, evidenciado que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor em relação à sua aplicação direta. 3. Justificativa quanto ao critério de escolhas do beneficiário. 4. Em se tratando de transferências de recursos não contemplada inicialmente na lei orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. 5. Vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades congêneres ou não. 6. Apresentação de prestação de contas de recursos anteriormente recebidos nos prazos e condições fixados na legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada. 7. Cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou amortização do investimento, constituindo garantia real em favor do concedente, em montante equivalente aos recursos de capital destinados à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular de recursos. Parágrafo 1º. A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, atenderá às entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas da assistência social, saúde, educação e cultura. Parágrafo 2º. As contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem na área em que trata o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. A transferência de recursos a título de auxílio previsto no artigo 12 do parágrafo 6º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público. Artigo 15. As transferências financeiras a outras entidades da administração pública serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização. Parágrafo único. Os repasses previstos no caput serão efetuados em valores decorrentes da própria lei orçamentária anual e da abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais autorizados em lei e dos créditos adicionais extraordinários. Artigo 16. Disposições dos artigos 13 e 15 da lei serão observadas sem prejuízo no cumprimento das demais normas de legislação federal, vigente em particular da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, quando aplicáveis aos municípios. Artigo 17. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres, se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis e haja autorização legislativa dispensada esta em caso de competências concorrentes com outros municípios, com o Estado e com a União. Capítulo 13.
as alterações na legislação tributária e da renúncia de receita. Artigo 18. Nas receitas previstas na lei orçamentária, poderão ser considerados os efeitos da proposta de alteração na legislação tributária, inclusive quando se trata de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal. O artigo 19. O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre 1. Instituição ou alteração da contribuição de melhoria decorrente às obras públicas. 2. Revisão de taxas objetivando a sua adequação ao custo dos serviços prestados. 3. Modificação nas legislações do imposto sobre serviço de qualquer natureza, imposto sobre tramitação intervivos de bens imóveis e de direitos a eles relativos, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e justa. 4. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação dos cumprimentos das obrigações tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do município e do contribuinte. Artigo 20. A concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, só serão promovidas se observadas as exigências do artigo 14 na Lei Complementar Federal número 101 de 2000, devendo os respectivos projetos de lei ser acompanhados dos documentos ou informações que comprovem o atendimento do disposto no caput do referido dispositivo, bem como do seu inciso 1 e 2. Capítulo 13, das disposições finais. Artigo 21. Com fundamento nos parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal, no artigo 174 da Constituição Estadual, nos artigos 7 e 43 da Lei Federal número 4.320 de 17 de março de 1964, a Lei Orçamentária de 2020 conterá autorização para o Poder Executivo proceder à abertura de créditos suplementares e estabelecerá as condições e limites aos seus observados. Artigo 22. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária número 2000 de 2021 e em créditos adicionais em decorrência da extinção, transformação, transparência, incorporação ou desmembramento de órgão e entidade, bem como de alteração das suas competências ou atribuições mantidas na estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa por modalidade de aplicação. Parágrafo único. A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2021 ou em créditos adicionais, podendo haver excepcionalmente adequação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao município ao novo órgão. Artigo 23. As proposições legislativas e as emendas apresentadas ao projeto da lei orçamentária que, direta ou indireta,
importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa do município deverão estar acompanhadas de estimativas desses impactos no exercício em que entrarem em vigor e nos 2 subsequentes, conforme disposto no artigo 16 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 1º. Na hipótese da criação ou ampliação de ações governamentais, as proposições ou emendas deverão demonstrar: 1. Sua compatibilidade com o plano plurianual e a respectiva lei de diretrizes orçamentárias. 2. Que não serão ultrapassados os limites legais sobre os gastos com pessoal. Parágrafo 2º. No caso de emendas que importem redução total ou parcial de dotações propostas no projeto de lei orçamentária, a demonstração de que trata o caput deverá: 1. Deixar evidente que as normas superiores sobre vinculações de receitas constitucionais e legais não deixarão de ser observadas. 2. Que as prestações de serviços obrigatórias pelo município e o pagamento de encargos legais não serão inviabilizados. Artigo 24. Os créditos consignados na Lei Orçamentária de 2021, originários de emendas individuais apresentadas pelos vereadores, serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender à meta fiscal do referido projeto ou atividade, independente de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda. Parágrafo único. No caso das emendas de que trata o caput desse artigo e da hipótese a ser exigida nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional, autorização legislativa específica, sua execução somente poderá ocorrer mediante a existência de diploma legal competente. Artigo 25. As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas no créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelo órgão contábil do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária. A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 31 de agosto de 2020. O Executivo encaminhará à Câmara Municipal 30 dias antes do prazo fixado no caput os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2020 e 2021, inclusive da receita corrente líquida, acompanhadas as respectivas memórias de cálculo conforme estabelece o artigo 12 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Parágrafo 2º. Créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotação do Legislativo serão abertos pelo Executivo se houver autorização legislativa, no prazo de 3 dias úteis, contando da solicitação daquele poder. Artigo 27. Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até a data de início do exercício de 2021, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em leis na base 1 de 2012, 1/12 avos, em cada mês, observado na execução individualmente a limite de cada dotação proposta. Parágrafo 1º. Enquanto perdurar a situação descrita no caput, a parcela de cada duodécimo não utilizada em cada mês será somada ao valor dos duodécimos posteriores. Parágrafo 2º. Considerar-se a antecipação de créditos e cotas da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizados nesse artigo.
Parágrafo 3º. Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador da despesa deverá considerar os valores constantes do projeto de lei orçamentária de 2021 para fins do cumprimento do disposto no artigo 16 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Parágrafo 4º. Os saldos negativos atualmente apurados em virtude de emendas redutivas ou subsetivas apresentadas ao projeto de lei orçamentário no Poder Legislativo, bem como pela aplicação do procedimento previsto nesse artigo, serão ajustados, excepcionalmente por créditos adicionais, suplementares ou especiais do Poder Executivo, cuja abertura fica desde já autorizada logo após a publicação da lei orçamentária. Parágrafo 5º. Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que se trata no artigo 7º e 8º serão efetivadas até o dia 30 de janeiro de 2021. Artigo 28. O Poder Executivo providenciará o envio exclusivamente em meio eletrônico à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em até 30 dias após a promulgação da Lei Orçamentária de 2021, demonstrativos com informações complementares, detalhando as despesas do orçamento fiscal e da Seguridade Social por órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho e elemento de despesa. Artigo 29. Para efeito da comprovação dos limites constitucionais nas áreas de educação e de saúde, serão consideradas as despesas inscritas em restos a pagar em 2021, que forem pagas até 30 de novembro do ano subsequente. Artigo 30. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura do município de Jandira, 29 de abril de 2020, Paulo Fernando Baruf da Silva, prefeito municipal, Paulo Roberto dos Santos, secretário de governo. Quero aqui agradecer a todos que acompanharam essa publicação dessa audiência pública. Infelizmente não é uma audiência pública, mas não pode ter público, a gente tem que usar das nossas mídias sociais para estar transmitindo isso para a população. Não tendo mais nada a ser tratado, às 10h42, declaro encerrada a presente audiência pública.